Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje nesse lugar aqui lindo aqui. Vim conhecer aqui. Um amigo me falou desse lugar. Vi em algumas fotos, aí quis vir aqui conhecer. O que eu gostaria de estar falando hoje com vocês é um pouco sobre gratidão. Gratidão à família. Não sei se eu já falei isso, mas para algumas pessoas talvez eu já tenha falado, para outras não. Mas tenho muita gratidão pela família que eu tenho, pelos pais que eu tenho, pela luta, né, que eles tiveram em me criar, pela luta que a minha mãe teve, e agradecer pela família que eu tenho. Alguns de vocês não conhecem, para algumas pessoas já sabe um pouco, mas eu não sei qual que é o propósito de Deus em minha vida, né? Não sei qual que é o que Ele pensa, né? Não sei o que eu tenho que fazer, quais são os planos de Deus em minha vida, né? E eu fico, muitas das vezes eu pergunto e tento entender, né? Então, explicar um pouquinho por que eu penso assim, né? Qual que é o propósito de Deus. Minha mãe, quando ela me teve, ela, na gravidez anteriores, né, ela teve um problema de pressão alta e teve um pré-eclâmpsia, acho que é assim que fala. E na minha gravidez, né, ela já tinha esse problema de pressão alta e foi uma gravidez de risco. Então, quando eu estava com 6 meses de gestação, a pressão dela subiu muito e aí acabou ela desmaiando, foi para o hospital e tudo mais. E aí lá no hospital fizeram todo o procedimento, porém depois de fazer todo o trabalho lá dos médicos, eles constataram que não tinha batimento cardíaco mais o feto. E nisso, né, precisava de uma autorização e foram até o meu pai e pediram para ele assinar. No primeiro momento ele falou que não iria assinar e tal. O médico falou que não poderia fazer o procedimento, que haveria risco de morte da mãe, né, já que o feto estava já sem batimento, poderia haver complicações para a saúde da minha mãe. E aí o médico deixou minha mãe internada, não poder, ela ficou na cama, né, cheia de fios, aparelhos e tudo mais, que estava monitorando, né. E nisso passou um dia, 2, 3, e foram se passando os dias e nada de batimento cardíaco. E aí, chegado todo dia, minha mãe falava que passava, era uma única vez no dia, sempre passava
como se fosse uma enfermeira, todo de branco, né? Falando que Deus estava com ela, que não era para ela desistir, que Deus iria operar um milagre na vida dela. Todo dia esse enfermeiro passava uma única vez por dia e aí falava para ela, falava com ela. E aí, depois de passados 10 dias, chegou o médico, né? Chegou esse enfermeiro e falou: calma, mãe, hoje ele vai bater o coraçãozinho. E aí, passado algumas horas, tinha uma enfermeira na sala e de repente se escuta um batimento. Então, após esse batimento, aí todos os médicos, enfermeiros, né, começaram a entrar, né, no quarto, fazer o procedimento. E aí que considera, né, um milagre, né, operado por Deus. E minha mãe se manteve firme, né, meu pai acreditando que eu ainda estava vivo, né? Então, e aí após isso, peguei uma gripe quando eu nasci, né? Aí eu nasci de 7 meses, peguei uma gripe muito forte, que ela evoluiu com uma pneumonia, depois bronquite, aos 4 meses tinha bronquite já. E aí, né, luta atrás de luta, minha mãe, vamos dizer assim, largou tudo pra cuidar de mim, né, porque eu vivia 6 meses em casa, 6 meses no hospital, e foi difícil, foi complicado. Tem uma outra história também que minha mãe fala. E aí entre 10 e 12 anos mais ou menos, acho que eram aos 10, tive uma crise, bronquite asmática muito forte. Fui ao médico, né, várias vezes em Cambé, aí retornei e vai e volta, e aí o médico fazia inalação, voltava. Aí eu sei que era de madrugada, passando muito mal, vomitando sangue. A gente morava em Cambé, não tinha muito acesso a ir para Londrina. E aí eu comecei a ficar muito ruim, muito ruim. Na época não tinha carro, era complicado. Na época não tinha carro, né? Muitas pessoas que a gente conhecia também não tinha, então tinha que esperar ônibus. Aí teve que esperar até o primeiro ônibus. E aí já chegando ao hospital, no último ônibus que a gente estava pegando do terminal central para chegar no HU, eu estava vomitando tanto que aí vomitando só sangue, e aí desmaiei. Aí minha mãe conta que o motorista do ônibus viu como é que eu tava, do terminal até o HU, ele não parou em nenhum ponto, tocou direto, como se fosse uma ambulância, chegou lá, já chamou o pessoal. E nesse momento minha mãe também teve, achando que eu, né, iria partir pelo estado que eu estava, né, e já não estava respirando mais. Então foram muitas lutas, não sei qual que é o propósito de Deus em minha vida, né? Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para agradecer, né, pela família que Deus me deu, né?
sou muito grato por tudo e talvez a gente passa batido, a gente acaba, né, esquecendo de falar. Eu tento falar isso para os meus pais, sou muito grato, eu amo muito eles. E você que tem o seu pai, a sua mãe, e você pode falar um eu te amo para eles, vai lá, fala, aproveita e quem puder curte aí sua família, né? A gente está num momento aí de isolamento, né? Não está podendo ter muito contato, mas quis gravar esse vídeo hoje para vocês, para falar que Deus sempre tem um propósito na vida de cada um. Então, às vezes a gente não sabe qual que é o propósito, mas tenha fé em Deus, aguarde, confie. Tudo tem um propósito. Então, fica aí a dica, galerinha. Fui.